Só dá para ouvir a voz também. Oi, não está ouvindo a voz? Não, só estou ouvindo a voz. É porque aqui não tem câmera no computador da faculdade. Nunca vi isso, mas enfim. Mas vamos lá, Beleza. gente. Eu, inclusive, estou usando a voz do meu celular, porque se for do computador, está cortando muito. Mas vamos lá, então. Então, gente, boa noite a todos e todas. Apesar dos contratempos, a gente vai se virando com o que dá. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o recurso ordinário, essa que vai cair na prova de vocês, tá? Mas não se preocupem que esse slide que eu botei para vocês, ele tem duas peças resolvidas, tá? Então, tem duas peças resolvidas para ficar bem tranquilo para vocês entenderem como é que funciona o recurso ordinário. Para a gente falar do recurso ordinário, a gente tem que relembrar um pouquinho do que vocês já estudaram em processo do trabalho. Então, com base no que vocês já estudaram no processo do trabalho, quando será cabível o recurso ordinário? Será cabível da sentença de primeiro grau e de acórdão onde o processo originalmente seria do tribunal. Perfeito. Quando eu tiver uma sentença, ou no caso, uma decisão definitiva ou terminativa do processo. Então, eu tenho uma sentença de resolver o processo com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, tá? Esse processo também ele pode ser originário no segundo grau. Como? Uma ação rescisória, por exemplo, ele não passa pelo juiz de primeiro grau, ele vai passar diretamente para o segundo grau. Ele começa lá, então ele vai ser cabível contra um acordo. Mas isso até então vocês já estudaram, a gente não vai parar para analisar isso, vamos apenas relembrar algumas coisinhas do que vocês já estudaram. Lembrem-se o seguinte, não existe, tá? Não existe apelação no processo do trabalho. Processo do trabalho, não existe a figura da apelação. Tá? Então, quando falarmos em direito do trabalho, em processo do trabalho, a apelação é substituída pelo denominado recurso ordinário. Então, o recurso ordinário ele é o equivalente à apelação. Não existe apelação no processo do trabalho. Tá? A gente chama de RO. Beleza. O prazo do recurso ordinário, com base na uniformidade dos prazos trabalhistas, ele é de 8 dias. E aí eu só faço um simples questionamento para vocês. 8 dias úteis ou corridos? Úteis. Úteis. Acabou essa história de prazo corrido, de dias contabilizados de forma corrida. Todos os dias agora no direito do trabalho, eles são considerados em dias úteis, igual é no processo civil, tá? Beleza. Também precisamos lembrar do seguinte, existem vários efeitos do recurso, mas os dois principais que a gente estuda é o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo é aquele em que eu devolvo a matéria para o tribunal para ser reapreciada. Então, já existiu uma decisão judicial, tá? Eu pego, mesmo existindo essa decisão judicial, eu solicito que o tribunal reanalise aquela questão. Então, eu faço uma solicitação de reanálise daquela decisão. Isso a gente chama de efeito devolutivo de um recurso. Vocês também já deveriam ou já estudaram os efeitos recursáveis. Só que o que importa para a gente agora não é o devolutivo. O devolutivo ele é muito claro. É muito fácil a gente entender que eu tenho um efeito devolutivo de um recurso. A gente precisa analisar agora a existência ou não do efeito suspensivo. Mas para a gente analisar o efeito suspensivo, a gente tem que relembrar o que é o efeito suspensivo. Quem lembra? Quem lembra o que é o efeito Seria suspensivo de um suspender os recurso? efeitos da sentença? Suspender os efeitos da sentença. Muito bem, Lênin. O que eu tenho é o seguinte,
num caso concreto. Vamos dizer que eu determinei a reintegração daquela funcionária para a empresa. Tá? Foi dada na sentença a reintegração. Aí eu vou lá e recorro. Se o meu recurso tiver efeito suspensivo, esta funcionária vai ser reintegrada ou não vai ser reintegrada? Processo contra a minha empresa, o juiz, em sentença, determinou que a funcionária fosse reintegrada. Eu vou lá e recorro contra essa reintegração. Então, durante o período em que está rolando ali o meu recurso, ela vai ser reintegrada ou não vai ser reintegrada? Não, não vai ser. Não vai ser, porque suspendeu a sentença. Perfeito. Não é que suspendeu a sentença, suspendeu os efeitos daquela sentença. Então, enquanto eu ainda não tiver julgado aquele recurso, a funcionária vai continuar trabalhando. Porque a regra no processo do trabalho é que nós não temos, tá? Não temos o efeito suspensivo do recurso. Logo, a sentença vai continuar valendo até julgar o meu recurso. Se lá no final do julgamento do recurso entenderem que não, o juiz decidiu errado, beleza, eu tiro aquela funcionária dali daquela função. Mas enquanto não julgarem o meu recurso, eu não vou ter o efeito suspensivo. Então, a regra do direito do trabalho é que o efeito é apenas devolutivo no RO. E por que eu vou ter um efeito apenas devolutivo? Este âmbito trabalhista, eu estou buscando garantir o quê? Uma verba de cunho alimentar para aquele funcionário. E eu pergunto para vocês, o fato de eu determinar a reintegração da funcionária e a empresa vai ter que reintegrá-la e pagar o salário dela, a empresa, de fato, está em prejuízo? Nenhum. Nenhum, por quê? Porque a funcionária vai continuar prestando serviço dela, vai continuar trabalhando e receber o seu salário. Perfeito, ela está trabalhando regularmente. Se ela está trabalhando regularmente, o que eu tenho na verdade? Eu tenho apenas um recebimento, ou melhor, a contraprestação pecuniária, lembrem da onerosidade dos elementos do vínculo de emprego. Então, eu tenho apenas a contraprestação pecuniária por um efetivo trabalho realizado. Então, apesar dela estar ali recebendo o salário dela, ela está trabalhando. Então, a empresa não pode vir alegar que está no prejuízo, necessariamente, porque a funcionária está trabalhando. Então, ela está apenas recebendo algo relativo ao trabalho dela. Então, é perfeitamente cabível a possibilidade daquela funcionária ficar trabalhando enquanto a gente não julga o recurso dela. Tá? Beleza. Então, a gente precisa lembrar do seguinte: prazo, botar aqui pontos importantes para vocês. Prazo de 8 dias. Prazo 8 dias úteis. Isso a gente já vai utilizar para a tempestividade, que a gente vai falar daqui a pouco. Efeito do recurso será, em regra, apenas devolutivo. Beleza. Não vou ter o efeito suspensivo. Eu tenho que pagar alguma coisa para poder recorrer? Sim. Depende. Depende de quem, Elaine? De quem eu estou defendendo. Por quê? Verdade. Vejam o seguinte, aqui está até errado, gente, desculpa, é 2022. Saiu agora dia 12/7/2022. Apaguem esse umzinho aí da data de divulgação. Então, para eu poder recorrer, eu tenho que pagar um negocinho chamado de preparo. O que é o preparo? Ele é as custas mais o depósito recursal.
tá? Isso é preparo. Então, a empresa, se ela foi vencida, ela tem que pagar as custas, mais o depósito recursal para poder ter direito a recorrer. Então, por exemplo, eu fui condenado a R$20 mil. Quanto é que eu tenho que pagar? 2% de custas em cima desses 20 mil, mais R$ 12.296,38, que é o teto do valor do recurso ordinário, do depósito. Eu posso pagar até R$ 12.296,38. Este valor aqui, ele vai ser utilizado em eventual manutenção da condenação, já para adimplir uma parte da minha obrigação. Então, ele vai ser utilizado para eu já pagar alguma coisa. Então, a Jórbia pegou e recorreu. Ela tinha ganho R$20 mil, ou melhor, ela foi condenada a pagar R$20 mil. Ela já depositou R$ 12.296,38 para poder recorrer. Vamos dizer que depois ela recorreu e perdeu. E não teve mais recurso nenhum para ela apresentar. Quanto ela vai ter que pagar? Professor, Apenas, Os quase pode falar, 8 O mil que restante. faltam para os 20? só o restante. Isso eu não mesmo. sei, eu não sei se sou só eu que não estou vendo o slide direito, mas não sei se o restante do pessoal está vendo. Tá Tá aparecendo para normal vocês os mesmo. slides, Fica gente? normal. Os slides. Tá Quem não escuro, tiver- né? Tá bem escuro, tá escurão. Quem não Pra mim tiver tá conseguindo... normal. Assim, gente, quem não tiver conseguindo pode ser por oscilação de internet, tá? Porque se não tivesse funcionando nada, ninguém estava conseguindo ver. De qualquer forma, esse slide, se vocês forem na parte de arquivos da turma de vocês, ele está lá disponível, tá? Então vocês podem abrir por lá também e acompanhar. Porque por conta dessa chuva, tudo que é lugar está com internet horrível. Então, se não tivesse abrindo para ninguém, realmente estava com um problema. Como não estou abrindo só para alguns, é alguma oscilação de internet. De qualquer forma, você pode ir na parte dos arquivos do Teams e já abrir, que está lá para vocês. Tá? A gente está na página 4 e tem os valores do recurso. Mas beleza, continuando aqui. Então, como eu estava dizendo para vocês, se eu fui condenado a pagar R$20 mil e perdi, para eu poder recorrer, eu já tinha que ter pago R$ 12.296,38. Eu perdi, eu só pago o quê? O restante para complementar os 20 mil. Tá? Aqui, a gente tem que se atentar para uma coisa. Daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês a fazer um recurso ordinário. Então, fazendo um recurso ordinário, se você estiver defendendo a empresa, o que obrigatoriamente você vai ter que dizer que está fazendo? Que está juntando as guias para comprovar o pagamento das custas do preparo. Perfeito, você está recolhendo o preparo, tá? O que é comprovado por meio da juntada das guias de depósito recursal e de custas anexas. Botei até aqui no chat para vocês um textinho. Então, se você está defendendo a empresa, você já sabe que a empresa vai ter que pagar alguma coisa. Tá? Aí eu pergunto o seguinte: se eu estiver defendendo o empregado, quanto eu vou ter que recolher de depósito recursal? Acredito que pode declarar a hipossuficiência, né? Que vai afetar a renda dele. Vocês concordam, Felipe? Cadê a Maria Tainá? Tá aí? A Algilson tá aí? Alcioli? Se ele for beneficiado da justiça gratuita, nada, né? Mas se ele não for, terá que recolher. Professor, ele vai recolher só as Terá custas. que recolher? Vai ter que Vai vai recolher recolher só as custas. custas. Vamos lá. Isso se ele for Primeiro, a gente condenado, tem... né? Não, mas ele é o reclamante. Vamos dizer que o reclamante não ganhou nada, José. É, Quanto ele não é que ele vai
que pagar para poder recolher? Não, ele não vai pagar Quanto de nada. depósito recursal? Vamos por parte. Quanto de depósito recursal ele recolhe? Nada, professor. Por que nada? Porque ele é o reclamante, né, professor? Ele está pleiteando seus direitos. Vamos pensar o Porque seguinte aqui. entende-se que o trabalhador é a parte frágil da ação e ele não tem condição de arcar com as custas. Vamos lá. Vamos construir um pouquinho melhor. Para que serve o depósito recursal? Não é para garantir eventual execução? Se for mantida a condenação, já não serve para garantir execução? Serve. Isso. O reclamante Exatamente. não ganhou nada. Tá? Ele vai garantir que execução? Nenhuma. Ele não vai garantir nenhuma execução, gente, porque ele não ganhou nada. Se eu fosse obrigar ele a pagar algo, eu teria simplesmente o seguinte: eu não ganhei nada e eu ainda tenho que pagar para poder recorrer. Como é que eu poderia fazer isso? Não poderia. Então, o reclamante não vai recolher nada a título de depósito recursal. Qual é a única coisa que ele pode ser obrigado a recolher? As custas. Desde que ele não seja beneficiário da justiça gratuita. Se ele não for beneficiário da justiça gratuita, ele recolhe as custas, que é 2% do valor da condenação. Se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele não recolhe nada. Beleza? Isso é que vocês já estudaram em processo de trabalho. Estou só relembrando aqui com vocês. Tá? A petição do recurso ordinário, gente, ela é dividida em 2 momentos. Primeiro momento, a gente chama de petição de encaminhamento ou folha de rosto. O que é a petição de encaminhamento ou folha de rosto? Nada mais, nada menos, eu estou encaminhando a petição para o juízo de origem e pedindo que ele encaminhe à instância superior. Veja, eu vou recorrer perante o juízo que deu aquela decisão. Então, se foi o juízo da primeira vara do trabalho de Belém que deu aquela sentença, eu vou recorrer para quem? Para esse próprio juízo. Pelo menos o endereçamento é para ele, né? Perfeito. O próprio juízo da primeira vara do trabalho de Belém. E eu vou pedir que ele remeta para a instância superior. Isso vai ser similar a quem? Vai ser similar à apelação do processo civil. Tá? Então, eu vou fazer a petição de encaminhamento e solicitar que este juízo encaminhe as minhas razões para o 2º grau, tá? Para a instância superior. Fala, Gilandson. Professor, então, boa noite. Então, no caso, na hora de... É como se fosse apelação, como o senhor mencionou, mas só que é o RO. No caso, quando há a sentença, que eu vou entrar com o RO, vou ser intimado, e eu simplesmente vou dizer que eu vou recorrer, né? E, posteriormente, eu entraria com o RO, correto? Não, um pouquinho diferente. Assim como na apelação do processo civil, tu já tem que apresentar o teu recurso com as razões. É diferente do processo penal. Na apelação do processo penal, eu digo, olha, juiz, eu quero recorrer. Em outro momento, eu apresento as minhas razões. Isso é processo penal. No RO, vai ser igual ao processo civil, apelação do processo civil. Eu vou pegar, vou recorrer e já vou apresentar as minhas razões. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que seria na prática. Tá? Esse slide, por exemplo, aqui de vocês, tem 52 folhas. Só que por quê? Tem 2 questões resolvidas passo a passo. Tá? Então, eu vou pegar um caso concreto aqui que eu botei para vocês.
Primeiro, só mostrando o modelo. Tá? A minha petição de interposição, eu vou fazer o encaminhamento para o juízo que prolatou aquela decisão. No nosso caso, que é também o caso da prova de vocês, a gente vai ter uma sentença prolatada por um juiz de uma vara. Então, eu vou botar meritíssimo juízo ou audouto juízo. Se a questão me der a vara, eu vou colocar da determinada vara do trabalho de determinado local. Todas as informações que me forem dadas, eu sou obrigado a colocar. Então, por exemplo, a minha questão disse que foi dada uma sentença pelo juiz da primeira vara do trabalho de Belém. Qual vai ser o meu encaminhamento? Audouto juízo. Completem para mim, para ver se vocês entenderam. Da primeira vara, vara de Belém. Da primeira vara do trabalho de Belém. Tá? Da primeira vara do trabalho de Belém. Paula, infelizmente é minha internet. Eu estou trabalhando aqui com o que eu tenho aqui da oscilação do áudio. Eu não tenho como mudar aqui para outro lugar, que é o único que está pegando a internet. Aqui está normal, professor. Beleza. Então, eu estou encaminhando ao douto juízo da primeira vara do trabalho de Belém. Beleza. O que eu faço? Essa foi apenas o meu encaminhamento. Aí eu vou lá, processo número. Por que eu tenho que colocar o número do processo? Porque eu sei que já foi dado uma sentença em um determinado processo. Eu preciso fazer referência a estes autos. E aqui tem uma facilidade para vocês. Qual é a facilidade? Vamos dizer que o Algilandson esteja recorrendo. Eu não preciso mais fazer a qualificação completa do Algilandson. Eu posso colocar o quê? Algilandson já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que é movido, ou que ele move, contra o José. Qual é a vantagem aqui para vocês? Eu não preciso mais fazer a nova qualificação da parte. E por que eu não preciso qualificar aquela parte? Porque o próprio número do processo já diz, né? Já está qualificado, quando eu coloco o número do processo, já tem lá a qualificação das partes. Não é nem isso. Por que eu não preciso fazer de novo a qualificação do reclamante? Qual é o momento que o reclamante se qualifica no processo? Na petição inicial. Qual é o momento que a empresa se qualifica no processo? Na contestação dela. Perfeito, na contestação dela. Então, logo, o que eu tenho? Eu tenho apenas a necessidade de fazer uma remissão. Então, Yasmin Martins, já qualificada nos autos do processo que move contra Maria Tainá, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu advogado que esta subscreve, inconformado com a sentença proferida, interpor tempestivamente o recurso ordinário, com fundamento no artigo 895, e aí eu coloco o inciso do 895. Quais das situações do 895 da CLT eu estou usando? Com base nas razões anexas presentes. O que eu busquei fazer aqui, Andressa? Algo bem objetivo e direcionado no slide para vocês. Por quê? Esta petição aqui, como está, já serve como a petição de encaminhamento de vocês. Vocês só precisam fazer o quê? Complementar com os dados da questão. E vejam, depois que eu já fiz a tratação inicial, eu vou requerer o quê? A juntada das guias anexas comprobatórias do recolhimento do depósito recursal.
e das custas. Se eu for o reclamante, eu coloco o quê? Deixo de juntar as guias comprobatórias do recolhimento do depósito recursal e custas processuais por ser reclamante beneficiário da justiça gratuita. Yasmin, a lógica é exatamente esta, tá? Desde que complemente as devidas informações do processo. Ainda vou requerer ali para o juiz de primeiro grau. Olha, eu quero que o senhor receba o meu recurso e faça o devido processamento com a remessa do meu recurso para a instância superior. Se eu souber o tribunal, eu vou pedir que seja encaminhado para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da determinada região. Tipo, se fosse aqui no Pará, o Amapá, da 8ª região. Nestes termos, pede deferimento, local, data, nome do OAB. Fez isso daqui, já tem, no mínimo, 2 pontos. Fez direitinho isso daqui, já tem 2 pontos da prova. Porque você já fez o correto encaminhamento. Mas aí, o encaminhamento por si só é suficiente? Ou a gente tem que fazer mais coisas? Precisa, professor, porque só tem 2 pontos aí, né? A gente tem que tirar no mínimo 8. Tirar no mínimo 8, né? É Dá mais que a prova vale 10, né, Angelandes? Deixa. Não tem trabalho. Tem que contestar, né? Tem que dizer os motivos pelos quais não concorda com a sentença, seria isso? Exatamente. Eu preciso apresentar quais são as minhas argumentações para fins de modificação daquele julgado, tá? Que são as minhas razões recursais. Então, veja, um esqueleto deixei bem mastigado para vocês. Razões do recurso ordinário. Eu digo quem é o recorrente, eu digo quem é o recorrido. É importante que eu faça essa informação, que eu preste essa informação no meu processo. Porque eu preciso dizer quem é que está recorrendo. Tá? A origem do processo, ou seja, de onde veio aquele processo, qual vara veio aquilo dali. Eu preciso colocar também o número do meu processo. E aí eu coloco egrégio tribunal, colenda turma, eméritos julgadores. E aqui, se eu quiser florear, tá? Porque prestem atenção. Vocês vão recorrer de uma decisão. Vocês vão dizer que não concordam com aquela decisão judicial. Mas tomem cuidado, gente, com o linguajar de vocês. Por quê? Não é raro eu ver por aí decisões, ou melhor, recursos, em que o advogado é extremamente deselegante e desrespeitoso. Exemplo, vou dar situações que eu já vi em processos. O advogado disse que aquela decisão judicial era literalmente uma, com perdão da palavra, putaria que tinha sido feita contra o cliente dele. Pergunto para vocês, vocês são julgadores e pegam alguém falando assim. Não deveria, mas vocês não vão olhar de uma cara meio torta para essa pessoa? Caneta nele. E eu estou dizendo situações que eu já vi em vários processos. Sim, Igor, isso é muito sério. Tá? Eu já vi gente fazer sustentação oral dizendo que aquilo era uma palhaçada. E aí vocês têm que entender, vocês estão dizendo que um outro juiz julgou errado. Ok, isso pode acontecer, mas você não precisa ser desrespeitoso. Existem formas de falarmos
que aquela pessoa está errada, de questionarmos sem ser desrespeitoso. Vejam como eu coloquei aqui para vocês. Em que pese o notável saber jurídico do juízo ACO, ou seja, do juízo que prolatou aquela sentença, a referida sentença não pode prevalecer, ou seja, ela não pode continuar. Impondo-se a sua reforma, faz-se necessária a reforma, a mudança, com base nas razões de fato e de direito que a seguir passo a expor. O que eu estou dizendo? Olha, essa decisão judicial está errada, ela tem que ser modificada. E eu vou explicar agora o porquê. Mas eu estou desrespeitando o juiz? Eu estou desrespeitando o julgado? Não. E isso, gente, aprendam uma coisa. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser desrespeitoso, tá? Para defender o interesse do seu cliente. Lógico, vão ter situações que você acaba engrossando um pouco a forma de falar. Principalmente quando você está diante de algum abuso. Mas mesmo assim, você não precisa desrespeitar a outra parte, tá? E dito isso, sim, Cristilene, seria algo técnico, tá? O ideal é que seja algo técnico, a forma de eu me expressar, tá? Eu posso achar que aquilo que fizeram com o meu cliente é um absurdo, que aquilo é ridículo, que tem o mínimo cabimento. Vou falar no meu processo, eu não vou escrever da mesma forma que eu acho, da mesma forma que eu estou conversando num bar com alguém. Eu não posso pegar e botar da mesma forma no processo judicial. Eu tenho que ter essa cautela, tá? E vejam, a gente precisa lembrar também aqui de dois tipos de erro. Por quê? Existe uma possibilidade da gente pedir a reforma da decisão. E existe uma outra situação que a gente pede a nulidade daquela decisão judicial. Vejamos. No primeiro caso, eu peço a reforma. Quando eu vou pedir a reforma de uma decisão? Quando ocorrer o famoso erro injudicando. Traduzindo para o português, erro de julgamento. Exemplo, a Cristilene pegou e entrou com uma ação pedindo 150 mil reais contra uma determinada farmácia. O juiz disse que esta farmácia tem que pagar para ela 10 mil reais. O juiz acertou no julgamento? Sobre a perspectiva da Cristilene, o juiz julgou certo, Cristilene? O que vocês acham? Não. Não por quê? Porque ela pleiteou os 150. Ela pleiteou os 150. Se o juiz só deu 10, ele não decidiu como ela queria. Logo, a gente pode estar diante de um erro de julgamento. Na perspectiva dela, o juiz julgou errado, porque ele condenou no valor baixo. Significa necessariamente que o tribunal vai aceitar que o juiz julgou errado? Não. Pode ser que não tenha ocorrido nenhum erro de julgamento, mas na perspectiva da Cristilene está errado. Pode falar, Gilandson. No caso, no exemplo aí, o juiz deu a sentença, no caso, vamos supor, entre 100 mil e 10 mil. Ele esqueceu de adicionar o zero. Um zero lá para poder chegar nos 100 mil. Eu teria que, em hipótese, recorrer ou ele poderia fazer uma correção da sentença? Eu entraria com uma petição só, para eu poder fazer essa correção? Tá. Primeiro é o seguinte, a gente está estudando recurso ordinário, mas tem um outro recurso que vocês estudam no processo civil.
que ele pode ser usado para o processo civil, para o processo do trabalho e para o processo penal. Quando eu tenho uma contradição, uma omissão ou uma obscuridade na decisão judicial, eu posso fazer o quê? Eu posso opor o quê? Embargo de declaração. Embargo de declaração, tá? Que é do processo civil. Então, eu posso utilizar o embargo de declaração pedindo para o juiz esclarecer aquilo ali. Olha, juiz, você botou, por exemplo, R$10.000 em numeral, mas em extenso está 100. Eu quero que seja esclarecido. É 100 ou é 10? Pedir para o juiz fazer esse esclarecimento por meio do embargo de declaração, que vem antes do recurso ordinário. Tá? Continuando aqui. Ok. Então, eu tenho a possibilidade de alegar que o juiz cometeu um erro injudicando. Tá? Erro injudicando é o famoso erro de julgamento. Então, vou botar aqui para vocês. Requerer a reforma da sentença. Quando eu estiver diante de um erro injudicando, eu vou requerer a reforma daquela sentença. Quando eu estiver falando de um erro, é assim mesmo, tá, gente? Error, tem o R no final. Improcedendo, que é um erro de procedimento, eu vou pedir Anulação da sentença. a anulação ou nulidade do julgado. E aí vamos pegar o seguinte. A Lene levou como testemunha para a audiência dela a melhor amiga dela, amiga de infância, que nem trabalhava na empresa, mas sempre quando acontecia algo, a Lene ia lá e contava para ela. O juiz ouviu a amiga da Lene como testemunha, ou seja, como sendo uma pessoa com obrigação de dizer a verdade. O juiz poderia assim tê-lo feito? Poderia ter ouvido a melhor amiga da Lene, que nem estava ali, poderia ter ouvido ela como testemunha? Não. Não, ela é com informante. Acho que não. Deveria ter ouvido a mesma, muito bem, deveria ter ouvido a mesma como informante, ou seja, sem obrigação de dizer a verdade. Tá? Mas o juiz ouviu ela mesmo assim como testemunha. Isso é um erro de procedimento. Tá? Não é um erro de julgamento, é um erro de procedimento. Aí eu vou pedir o quê? A anulação de todo o processo até o momento em que aquela pessoa foi ouvida como testemunha. Um outro exemplo. A Eduarda entrou com uma ação pedindo insalubridade. Eu sou o juiz, sei o local em que a Eduarda trabalhava, na minha opinião, era um local insalubre e eu digo na minha sentença, condeno a empresa ao pagamento do percentual máximo de insalubridade, uma vez que conheço o local e, na minha opinião, é extremamente insalubre. Eu posso julgar assim? Não, não pode, professor. Insalubridade teria que ter laudo. Insalubridade. Perícia, ou então se já A tiver perícia, uma na prova, verdade. né, de outro lugar. Perfeito. Eu posso pegar a prova emprestada ou eu sou obrigado a realizar uma perícia judicial. Eu não fiz assim, eu não posso pegar da minha cabeça lá porque eu conheço o local e pronto. E aí eu tenho um erro de procedimento. Eu vou solicitar que tudo seja anulado até aquele momento que o juiz não fez a perícia,
volta o processo, é feita a perícia, para então a gente instruir tudo de novo. Aí eu pergunto para vocês, se eu tiver os 2 erros no processo, como assim? Eu não fiz a perícia e, além disso, no caso lá da Cristilene, eu peguei e condenei a empresa a pagar apenas R$10.000 ao invés dos 150. Eu tenho um erro de procedimento e eu também tenho um erro de julgamento. Eu tenho os 2. Qual é o que eu peço primeiro? Eu peço primeiro a anulação ou eu peço primeiro a reforma? Eu pediria logo a anulação. Concordam com a Lene, gente? Sim, professor. É porque não erro tem de como julgamento reformar eu uma posso coisa. conseguir ou não, né? E de anulação de procedimento, se tiver claro que houve erro no procedimento, tem que anular. Não é nem só isso, Lene. Vamos pensar o seguinte: se eu anular, aquilo que eu anulei não pode mudar todo o julgamento? Torna nulo, né, professor? Sim. Tudo. Eu vou anular primeiro e aquilo que eu anulei pode mudar todo o meu julgamento. Então, eu sempre vou pedir primeiro o erro de procedimento. Só depois eu vou pedir o que for relativo ao erro de julgamento. Tá? Então, eu peço primeiro a anulação, depois eu peço a reforma. Vamos ver isso aqui no nosso caso concreto. Então, voltando para cá. Em que pese o notável saber jurídico do magistrado ACO, a sentença não pode prevalecer, tá? Impondo-se a sua reforma pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Eu vou primeiro e faço 2 fatos. Só que aqui, quando eu falo dos fatos, eu não preciso contar tudo o que aconteceu, desde o primórdio. Eu vou contar o quê? Apenas os fatos que forem relevantes ao processo. Então, por exemplo, a Eduarda trabalhou na empresa da Andressa, foi demitida por justa causa na data tal. Ingressou com uma reclamação trabalhista, pedindo a conversão da demissão de justa causa para sem justa causa. Na audiência de instrução e julgamento, o juiz ouviu confessadamente a irmã da Andressa como testemunha e não como informante. Ao final, condenou a empresa a pagar o que a Andressa estava pedindo. Pronto. Eu já trouxe as informações de fato que são relevantes. Ah, mas a Andressa no início não gostava de trabalhar na empresa. Ela trabalhou só porque ela precisava do salário. Lá ela tinha 2 amigas, Jórbia e Yasmin, e não sei o quê. Isso é irrelevante para o processo. Eu só vou contar o que aconteceu rapidamente, ela ingressou com a ação, o que aconteceu na audiência, quais provas foram produzidas e a sentença do juiz. Fala, José. Professor, boa noite. Boa É um noite. detalhe, quando se trata do termo reforma e do termo anulação, essas 2 palavrinhas são, para o direito processual aí do trabalho, institutos jurídicos. Eu posso, Sim. porque o senhor está dando aí no seu texto, e eu aqui estou fazendo o meu copydesk, né? Eu estou reescrevendo aquilo que está com as suas palavras. Então, em que pese, né, nada obstante, e tem palavras que você pode se valer, né, do recurso da sinonímia, né, das outras palavras e fazer o seu texto com o seu estilo. Mas tem Sim. palavras que elas são, na verdade, estruturas, né? Por exemplo, reforma. Eu não posso usar a palavra alteração, porque para o direito de trabalho, reforma está ligada exatamente a uma questão do erro de julgamento, né? Do provável erro. Exatamente, É isso? exatamente. A reforma e a anulação, elas já vão indicar para a gente qual é o tipo de erro. Uhum. Inclusive, numa prova da OAB,
que eventualmente caia alguma discussão disso, eles vão dizer, por exemplo, que o fulano de tal ingressou com uma ação requerendo a reforma do julgado. Em outras palavras, eles estão te dizendo o quê? Erro de julgamento, né? Que ocorreu um erro de julgamento, mas eles não vão falar que ocorreu um erro de julgamento. Eles vão falar que a parte pediu a reforma. Reforma. Eles vão dizer que a parte pediu anulação. Eles não vão te dizer que aquilo é um erro de procedimento. Mas você tem que saber que o fato de pedir a anulação daquilo dali é porque aconteceu um erro de procedimento. Então, tu não pode mudar aí, em que pese a gente tenha que desenvolver a nossa escrita em conformidade com a forma que nós escrevemos ou falamos, que a Lene quer escrever igual José, né, Lene? Nós temos que tomar cuidado com algumas palavrinhas chaves. Se eu pego e coloco, eu quero que aquela decisão seja alterada. Tá, qual é o tipo de erro? Porque se eu anular, eu alterei aquela decisão. Se eu reformei, eu também alterei aquela decisão. Tá? Aí então, é questão técnica mesmo. Existem palavras que eu já não vou poder fazer modificação. Ok, mas muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo. Beleza, tranquilo. Vamos lá, continuando aqui. Então, com base nisso, a gente vai trabalhar... Voltou aqui, deixa eu já abrir para vocês. A gente trabalhando essa estrutura da nossa peça, a gente faz a ideia dos fatos e, posteriormente, a gente começa a trabalhar com as razões do meu recurso. E aqui a gente tem que trabalhar, literalmente, recordando o que a gente aprendeu na época de colégio, quando a gente fazia a redação. A nossa redação, ela necessariamente precisa de uma introdução, do desenvolvimento de uma conclusão. Isso não vai ser diferente da nossa exordial aqui, ou melhor, do nosso recurso. Eu vou expor o que aconteceu e o que foi dado para aquela parte, eu vou desenvolver o meu poder de argumentação, dizendo o porquê daquela decisão judicial está errada, e ao final eu vou requerer o quê? A reforma do julgado, se eu estiver falando de um erro de procedimento, ou a anulação do julgado, se eu estiver falando de um erro de julgamento, a reforma, ou a anulação, se eu estiver falando de um erro de procedimento. Lene, essa aula é de quando eu dava aula para o curso preparatório da OAB de segunda fase. Tá? Então está bem mastigado aqui para vocês. Nada. Tá perfeita para mim. Então está bem mastigado, pessoal, de segunda fase. A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Como eu não tinha visto o recurso ordinário, que o professor acabou não dando, e eu sabia que o senhor ia falar hoje, eu passei a semana estudando o recurso ordinário, ou seja, a gente não só cobra do senhor, entendeu? A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Mas é isso mesmo. Então, eu busquei trazer aqui para vocês o mais mastigado possível. Eu fui pegar as minhas aulas da época que eu dava aula para cursinho preparatório de segunda fase da OAB. Eu não tenho mais saco para dar aula de cursinho preparatório, mas eu já dei muita aula em cursinho de prova da OAB. E aí vejam esse caso, bem simples. Emanuel Pereira foi contratado pela empresa Céu e Mar para ocupar inicialmente a função de auxiliar de supervisão. No curso do contrato, e em razão de seu bom desempenho, o empregador convidou, não é nem o José, olha aí, já queria botar o José na história, convidou o Emanuel para ocupar o cargo de confiança de gerente de supervisão, o que foi prontamente aceito, sobretudo em razão da gratificação de função que passou a ser paga. Olha aí, ainda era o pai da Cristilene. Acontece que após um ano na função, com a mudança imediata de chefia de Emanuel, este deixou de possuir a fidúcia necessária para a permanência no cargo, desde já esclarecendo que quem não sabe o que é fidúcia, eu estou falando de respeito, de confiança, tá? Eu confio no teu trabalho, confio em você e quero, por conta disso, que você seja o meu supervisor. Tá? Então, deixou de possuir a fidúcia necessária. Por quê?
mudou o gerente. Mudou o gerente quer colocar o pessoal que está acostumado com ele, o pessoal de confiança dele. Tá? Então, já te dou a palavra, José. O Emanuel foi revertido ao cargo anteriormente ocupado. Então, eu era auxiliar de supervisão. O meu gerente chegou, olha, tu quer ser supervisor por enquanto? Quero. Eu te dei uma função comissionada e aí você virou supervisor. Depois de um tempo, mudou o gestor. Quando mudou o teu gestor, mudou o gerente, ele não confiava em ti. Não é porque você era um trabalhador ruim. É porque ele não te conhecia. Ele queria botar alguém da confiança dele. Aí ele fez o quê? Voltou, tirou você daquele cargo e eu botei, por exemplo, a Cristilene naquele cargo. Ela virou supervisora. Só que se eu retiro você da função gratificada, o Emanuel voltou a ser o quê? Ele deixou de ser supervisor e voltou a ser o cargo inicial dele, que era auxiliar de supervisão. Tá? Só que, logicamente, o Emanuel ficou insatisfeito. Ele não queria saber disso. Ele não, sacanagem que fizeram comigo. Eu estava lá, eu era auxiliar de supervisão, me deram uma função de supervisor. Mudou o chefe me tira, ele está me tratando com rigor excessivo. Aí ele vai lá e pede a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, a demissão por culpa do empregador. Fala, José. Professor, é só, na verdade, uma recordação que eu tive. Eu estava estudando aí o Estatuto da Ordem, e na relação cliente-advogado aparece a palavra fidúcia, que é exatamente esse sentimento de confiança, né? E aí o senhor explicou muito bem, aí eu lembrei do estudo que eu estou fazendo, e aí eu só quero fazer esse registro aí, que como a Lene também, a gente está estudando aí para fazer bonito nessas provas. Deus quiser, todo Obrigado. mundo tirando 10. Então, veja, eu fui lá e retirei a pessoa daquele cargo, tá? Aí aquele funcionário pegou, ficou revoltado, entrou com uma ação requerendo o quê? A rescisão indireta do contrato de trabalho, porque ele diz que ele foi tratado com muita rigidez, foi vítima de assédio moral, ferido na sua honra, pelo simples fato da empresa ter retornado ele à função originária. Tá? A função originária. Olhem o que aconteceu aqui. Regularmente notificado, o recorrente negou a prática da infração contratual, bem como o assédio moral, requerendo a improcedência da ação. Aprendam a analisar. Quando eu digo regularmente notificado, o recorrente negou a prática da infração, bem como o assédio moral, requerendo a total improcedência da ação. Em outras palavras, eu estou te dizendo que a empresa fez o quê? Ela já contestou. Contestou. Perfeito, ela contestou. Falo para vocês, temos que trabalhar com as palavrinhas para a gente entender ali o caso. Então, ela já contestou. No curso da instrução, Emanuel confessou que a mudança na chefia de seu setor fez desaparecer a confiança necessária à sua permanência na função, tendo sido tal fato confirmado por 2 testemunhas da empresa. Ou seja, o funcionário disse, olha, realmente, quando mudou o chefe, ele não tinha mais confiança em mim porque eu não conhecia ele. Inclusive, 2 testemunhas confirmaram isso. Porém, o juiz, ao ouvir confessadamente a mãe do trabalhador, ou seja, ela disse que era a mãe dele, como testemunha, apesar de ter ocorrido a contradita, declarou a rescisão indireta e condenou a empresa ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes, bem como a indenização por danos morais. O que o juiz fez? Condenou a empresa pelo simples fato da empresa ter retornado o funcionário
ao status quo, ou seja, a função inicial dele de auxiliar de supervisão. E para complementar, quem fez essa comprovação? A comprovação quem fez foi a mãe do trabalhador, que foi ouvida como testemunha. E a gente já falou, se a pessoa é conhecida, no caso, a mãe do reclamante, ele deve ser ouvido como informante. Ela deve ser ouvida como informante. Não pode ser ouvida em nenhuma hipótese como testemunha. A gente tem mais uma irregularidade. Isso é o que do meu processo? Os fatos do meu recurso, tá? Isso eu vou usar como os fatos. Então, vamos lá. Vou fazer a construção aqui com vocês. Eu faço a petição de encaminhamento ao douto juízo da espaço vara do trabalho da cidade, tal. Recurso ordinário, quem é o recorrente? Céu e Mar. Quem é o recorrido? Emanuel Pereira. Processo número tal. Se a questão me der, eu já coloco o número, senão eu coloco só essa informação aqui. Céu e Mar, eu sou advogado da empresa, já devidamente qualificado nos autos do processo epígrafe, movido contra-se por Emanuel Pereira, igualmente qualificado nos autos, vem, através de seu advogado, ao final assinado, inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, interpor recurso ordinário, conforme as razões, ou melhor, nos termos do artigo 895, inciso 1º da CLT, pelas razões de fato e direito a seguir anexas ou expostas. Eu sou advogado da empresa, logo eu tenho que pagar o quê? Isso, prestem muita atenção para vocês não errarem isso. Quem avisa, amigo é. Se eu sou advogado da empresa, eu tenho que juntar o quê? As custas Comprovante do recolhimento do preparo. E o que é o preparo? Depósito recursal mais custas processuais. Tá? Então, eu estou solicitando a juntada das guias comprobatórias de recolhimento do preparo, tá? Requerendo que o processo seja recebido e, após intimada a outra parte, para contrarrazoar, seja então remetido ao egrégio Tribunal do Trabalho, ou seja remetido ao juízo ACO. Olha, vou ensinar para vocês. Quando vocês já estudaram recurso, vocês ouviram falar que nós temos os pressupostos, correto? Sim, pressupostos de admissibilidade, Pressupostos, né? Recorribilidade da decisão. A questão não trouxer todas as informações, pode ser genérico. Como assim? Ressalto que estão preenchidos todos os requisitos ou pressupostos recursais, entre eles a legitimidade, interesse, capacidade recursal, recorribilidade da decisão, adequação, tempestividade e preparo. Eu posso fazer de uma forma bem genérica. Lógico, num recurso valendo na vida real, eu vou ter que explicar um por um onde isso está preenchido. Mas numa prova da OAB, numa prova de prática, uma peça de prova de prática, eu posso fazer de forma genérica, dizendo só que os pressupostos estão preenchidos. Eu digo quais postos. Tá? Temos Falhou aqui, peço professor. deferimento, cidade, local. Oi, ouviu, Orlandson? Professor, falhou na hora. Então, só quer dizer que só é colocar que tenha adequa a legitimidade, adequação à tempestividade, né? Eu posso colocar tópico genérico. Eu só vou colocar algo específico quando o caso concreto me der. Se o caso concreto me der alguma informação sobre isso, eu preciso colocar. Se ele não der a informação, eu só digo que os pressupostos estão preenchidos. Beleza? Beleza, entendi.
E aí eu vou começar as minhas razões. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Eu faço um breve histórico de tudo aquilo que aconteceu. Paula, não. Tá? O RO é maior, em regra. Por exemplo, numa prova da OAB, não vou colocar como a OAB faz, a OAB às vezes já chegou a colocar, a Lene vai adorar se eu colocasse isso. A OAB, Lene, já colocou 12 argumentações jurídicas no RO. Que até eu ali achei que eles alopraram muito. 12 argumentações jurídicas no RO. Tá? Mas aqui, Paulo, eu estou falando para vocês, esse piquixi que mostrei é só a petição de encaminhamento. Agora que a gente começa efetivamente a falar das razões recursais. Mas vou mostrar para vocês também não é nada de outro mundo. Eu vou lá e faço um histórico processual. Beleza, diz tudo que aconteceu no meu processo. Tá? Das razões recursais. Vamos lá. O juiz, quando ouviu a mãe do cara como testemunha, ele deu uma decisão que interlocutória. Ele deu uma decisão interlocutória. Só que a gente precisa recordar que no direito do trabalho, a decisão interlocutória, eu posso recorrer? Não. Em regra, eu tenho a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Eu não posso recorrer. É o famoso pagar para ver. Eu vou ter que deixar lá no meu processo, ver que bicho vai dar. Se eu perder, aí eu vou lá e, em sede de recurso, alego aquilo. A questão está me dizendo que a mãe do cara foi ouvida como testemunha, apesar dos protestos da outra parte. Então, eu coloco uma preliminar. Qual vai ser a minha preliminar? Aquela relativa ao protesto que eu fiz em audiência. Então, um exemplo aqui. O artigo 893, parágrafo 1º da CLT, aduz que a apreciação dos merecimentos das decisões interlocutórias somente cabe em recurso da decisão definitiva. Ou seja, na sentença. No curso da instrução, o recorrente contraditou a testemunha indicada pelo recorrido, pelo fato da mesma ser sua genitora. Ocorre que, apesar da própria testemunha ter informado o trabalhador, o juiz de primeiro grau indeferiu a contradita sobre os protestos da parte. Acontece que o artigo 829 da CLT é claro em dispor que a testemunha que for parente até o terceiro grau, tá, não prestará compromisso. Assim sendo, a testemunha declaradamente mãe do recorrido não poderia prestar depoimento. Aqui, gente, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou solicitar a anulação do meu processo, ou, no meu caso concreto aqui, eu ia solicitar a reforma da decisão. Mas, professor, por que a reforma da decisão? Vamos lá. Se eu pegar e considerar aquela testemunha como um informante, na prática, o depoimento dela vai servir para alguma coisa? Não, né? Não. Então, por que eu não peço anulação? Eu peço a reforma. Porque eu simplesmente quero que aquele depoimento seja desconsiderado. Porque se eu falar, olha, o depoimento daquela testemunha ali não é válido, porque ela não é testemunha, ela é informante. E reconhecerem isso, eu não preciso anular, gente. Porque se eu anular, eu vou voltar, eu vou ouvir tudo de novo. Então, o que é melhor para mim? Olha, que ela seja só considerada como informante. Então, se ela vai ser considerada como informante na prática, eu estou dizendo em outras palavras, desconsidera tudo que ela falou.
Fala, Gilandson. E, professor, e no caso, pelo 829 que eu estava fazendo a leitura, e no caso de mãe e filho trabalhar na mesma empresa, como é que ficaria então essa situação? Ela continua não podendo ser testemunha, ela é informante. Vai como informante também, né? Vai como informante, porque é o seguinte, a mãe, em tese, tá? Em regra, ela vai querer que o filho ganhe ou perca o processo? Que ganhe, né? Com certeza. Ganhe. Então, ela pode estar ali para dizer a verdade? Não. Ela vai puxar pro filho dela. Vai puxar pro filho dela. Então, o depoimento dela já é viciado. Então, eu já quero que aquilo não seja considerado. Tá? Continuando. Da ausência de rescisão indireta. A sentença de primeiro grau reconheceu a rescisão indireta praticada pelo empregador, sobre o fundamento de que o mesmo teria atuado com rigor excessivo ao destituir o empregado à sua função de confiança. Ocorre que não existe nos autos demonstração desta infração. Na verdade, o que apenas aconteceu foi que, depois de um tempo, trocaram a chefia e aquele cara deixou de ter a fidúcia necessária, ou seja, a confiança necessária no supervisor dele, no Emanuel. Eu posso, tá? Prestem bem atenção. Eu posso retornar o funcionário ao status quo. Por quê? Ele está ali apenas numa função de confiança. Ele não deixou de ser auxiliar. Só que ele começou a receber um adicional porque ele virou supervisor. Qual é o cargo originário dele na minha empresa? Não é auxiliar? Ele deixou de ser auxiliar? Não deixou de ser auxiliar. Só que naquele momento ele está recebendo a função. A questão é bem clara quando eu falo em função. Isso funciona como uma função gratificada. Você está recebendo algo a mais porque você está exercendo naquele momento aquela função. Isto é diferente se ele estivesse num cargo. Atentem-se aos detalhes. Exemplo, a Cristilene foi contratada como gerente da minha empresa. Eu acho que ela não deve mais ser gerente. Eu posso colocar ela num cargo inferior agora? Não. Não, porque o cargo originário dela era gerente. Ela não está recebendo uma função. Agora, se ela é auxiliar, e aí eu dou para ela uma função, não um cargo, eu estou dizendo que, olha, por enquanto tu vai ser supervisora. E aí ela recebe um valor a mais, que é o adicional de supervisão, por ela ser supervisora. O detalhe da questão é exatamente o fato da pessoa estar recebendo uma função. Tá? Então, se ela recebe uma função e aquele status gerador da função deixou de existir, qual é o status gerador da função? A confiança. Eu tinha confiança na Cristilene Paixão. Eu disse, não, essa daqui é minha funcionária, eu confio nela, eu vou deixar a empresa para ela cuidar enquanto eu estiver na minha ausência. Beleza, eu estou tranquilo. Aí trocou o gerente, ele nem sabe quem é Cristilene. Quer botar agora a Lene, que é alguém de confiança dele. Ele pode mudar e colocar Lene na função. A Cristilene volta para o status quo, volta para a função, para o cargo dela de auxiliar. Então, o 468, parágrafo único da CLT, ele fala isso, que eu posso retornar aquela minha função. Eu posso tirar a função de confiança da pessoa, retornando a mesma ao cargo original. E isso não é rigor excessivo. Então, a empresa pode fazer isso?
Pode, porque é uma função, não um cargo. Professor? E veja, o próprio comando da... Pode falar. E como ficaria a questão do salário, que ele recebia uma bonificação a mais por ter esse cargo, né? Ela deixa de receber a bonificação. Aí, entendi. Porque, veja, e não é redução salarial, tá? Tudo bem, Isabela? Não é redução salarial. Porque você recebe um adicional, uma gratificação, enquanto você está naquela circunstância. Saiu daquela circunstância, tu perde. Entendi. É que eu tava pensando que se ele tivesse baseado as compras do mês dele, gastos normalmente com aquele salário, não seria um déficit para ele perder de uma hora para outra aquele salário de bonificado? Não seria prejuízo? Seria, mas quando você tem uma função, em qualquer momento a função pode ser retirada de você. Qualquer funcionário que tem função pode ser retirado dele. Entendi, professor, entendi. Então, Tá? E veja, o Emanuel falou sobre isso, tá? Contou que realmente deixou de existir aquela confiança, e duas testemunhas que foram trazidas por ele também confirmaram isso. Logo, o que eu vou requerer? A reforma daquele julgado, para que seja modificada aquela decisão e diga que realmente é válida a retirada daquela função. Tá? Eu preciso demonstrar isso ali e requerer ao juiz. Fala, José. Professor, o tempo de exercício dessa função de confiança, se for superior a 2 anos, isso não garante para ela a manutenção da gratificação, mesmo ela retornando ao seu cargo de auxiliar de supervisão? Não. Inclusive, agora com a reforma trabalhista, a gente tem alguns julgados que falam até de quando a pessoa está 6 anos, 7 anos, 8 anos. Tá? O que existe hoje tem a súmula 372 do TST, que diz que se eu estiver há mais de 10 anos naquela função, aí o meu empregador pode até me retirar da função, mas ele não vai poder retirar a gratificação. Mas a súmula 372 fala em mais de 10 anos. Tá bom, professor. Respondeu. Tá? Súmula 372 do TST. Professor? Tá bom. Obrigado. Pode falar. Professor, Alô? Oi, deixa eu ver. Em relação à questão, essas questões que o senhor colocou aí, no serviço público, ela acontece muito. Com relação a essas questões do servidor, por exemplo, um professor, aí ele é designado a um cargo de secretário de educação, onde, logicamente, a partir do momento que ele vai exercer essa função, o secretário ele passa a ter gratificações que são totalmente diferentes, muito altas. Isso acontece muito no serviço público. Agora, dentro desse regime CLT, eu quase assim, desconheço um pouco. E, inclusive, essa outra questão que o senhor colocou aí sobre as gratificações, no serviço público, quando você tem 10 anos alternados ou 5 anos consecutivos no cargo, aliás, numa função de gestão, você recebe um percentual relacionado com as gratificações que você recebeu durante esse período. Né? Mas dentro do regime CLT eu não conhecia se existe, inclusive, esse caso que você colocou aí, de pessoas exercerem esse cargo de gerência durante um período longo, 10 anos, e ela ter direito de manter a sua gratificação. Não sei se tem.
Sabia. Vanderlei, Mas, a CLT, ela traz isso, mas na verdade não é a CLT, é o TST, por meio da súmula 372. Ele entende que se a pessoa tiver mais de 10 anos naquela função, eu posso até ser retirado da função, mas eu não posso mais perder a gratificação, porque aquilo está incorporado ao meu cargo. ok, entendi. Tá? Muito embora, a gente não vai entrar nessa discussão, mas após a reforma trabalhista, já existem alguns julgados que estão tentando mudar esse entendimento. Já não teve uma decisão, eu não me lembro de ter decisão do TST, mas a nível de TRT, a gente já tem decisão em sentido contrário, que diz que não incorpore e pronto. Professor, Tá? já ia lhe perguntar que após o entendimento de alguns que após a reforma trabalhista não haveria mais essa incorporação, né? Mas eu não sabia que não tinham decidido ainda. Porque o que acontece? Isso é o entendimento simulado, tá? É o entendimento simulado. A lei, ela não fala sobre isso. Essa é só a súmula. Aí tem um entendimento que diz o seguinte: a súmula não pode ser superior ao que diz a lei. Se a lei diz que não reverte, não tem direito, a súmula não pode dizer que tem direito. Tá? Isso está sendo discutido direto. Não temos ainda uma decisão transitada em julgado acerca do assunto, tá? Mas é o que está sendo discutido após a reforma trabalhista. Mas voltando para cá, para a gente terminar aqui. Da inexistência do assédio moral. Considera-se assédio moral a exposição do trabalhador a situações humilhantes, constrangedoras, de forma repetida e prolongada. No caso, a sentença reconheceu a prática de assédio. No entanto, tal assédio nunca aconteceu, porque o que aconteceu, na verdade, foi a simples destituição do cargo de confiança, o simples retorno do funcionário ao cargo originário, tá? Conforme, inclusive, é autorizado pelo artigo 468 da CLT, no seu parágrafo 1º, que diz, de uma forma bem direta, como está na reforma trabalhista, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Então, a reforma trabalhista, nos termos do artigo 468, foi direta e disse: olha, eu posso voltar o funcionário para o cargo original dele, tirar a função de confiança, e isso não tem irregularidade nenhuma e não se considera sequer alteração unilateral do contrato de trabalho, porque o contrato daquela pessoa, na verdade, era para o cargo original, o cargo de auxiliar. Então, como eu agi em conformidade com 468, parágrafo 1º da CLT, não tem irregularidade nenhuma. Logo, impõe-se a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de indenização por danos morais, que não tem irregularidade nenhuma. O juiz também me condenou aos honorários advocatícios. Aqui, tá, essa peça aqui é um pouco mais antiga, a gente falava, antes da reforma trabalhista, que existiam alguns requisitos próprios para concessão de honorários. Aqui mudaria esse tópico. Hoje, eu ia dizer que os honorários advocatícios não seriam devidos por quê? Por qual motivo não seria devido o honorário advocatício de sucumbência? Hoje. Porque o mérito que foi baseado
na reversão do cargo original, não existe. Não existe a irregularidade apontada. Logo, não existe nenhuma irregularidade apontada, eu vou pagar algo a título de honorários sucumbenciais? Não. Não, não vou pagar nada. Tá? E vejam como é simples a parte do meu pedido. Ante o exposto, pleiteio ao recorrente que seja o presente recurso ordinário recebido e processado, uma vez que os pressupostos de admissibilidade estão devidamente preenchidos, devendo ao final ocorrer o total provimento do meu recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a contradita da testemunha, desconsiderando a oitiva da mãe do recorrido, bem como que seja reformada a sentença. Para o quê? Na sentença o juiz não declarou a rescisão indireta? Declarou. Então eu vou pedir a reforma para quê? Afastar a rescisão indireta. Ou, em outras palavras, dizer que não aconteceu a rescisão indireta. Não aconteceu o assédio moral, devendo, portanto, ser julgada improcedente a ação contra a empresa. Pelo que eu peço o deferimento, cidade, local, data, no caso, número do advogado, nome do advogado e o número da OAB. Acabou. Esse é o meu recurso ordinário. Tá? Eu tentei deixar para vocês bem mastigado. De qualquer forma, vocês podem ver aqui um outro caso que eu coloquei, tá? Quando vocês forem estudar, do Barbosa, operador de gasolina. Este outro caso também está resolvido passo a passo. Aqui para vocês, como eu estou passando. Passo a passo, bem detalhado. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão estudar em cima disso. Semana que vem, por conta do feriado, a gente não vai ter aula. Mas, ao longo da semana que vem, dia 31, 1, 3 e 4, se alguém tiver qualquer dúvida sobre a matéria, pode entrar tranquilamente em contato comigo aqui pelo Teams, que eu vou tirando as dúvidas de vocês. E, professor, então, na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, na verdade, já vai ser a prova. Já é a prova, porque semana que vem é feriado. Isso. Misericórdia, professor. Professor. Meu Deus. Deixei bem detalhado aqui para vocês. É porque a gente chora mesmo. Não, infelizmente, as turmas de quarta têm muito feriado esse semestre. O dia dessa prova... Agora até eu fiquei assustada. Meu Deus. Vai dar certo, vai dar certo. Oi? Está confirmando, então, que é um RO, né? Sim, eu já falei desde o início da aula que vai ser um RO.